Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um OneCast, hoje com uma convidada muito especial, pastora Helena Tanuri. Estou muito feliz de te entrevistar, de conversar um pouquinho com você. Estou muito feliz também. Porque você é uma inspiração, né? Você sabe disso. Amém, amém, Senhor. Depois de um culto desses, eu estou impactada com muitas coisas. Eu falei assim, eu vou ter que assistir umas 10 vezes para absorver tantas coisas boas que a gente ouviu hoje. E eu queria começar te perguntando, né? Lá durante a pregação você nos contou um pouquinho em relação à oratória. Você falou, e lá quando eu era mais nova falaram disso e tudo mais. Naquela época, você pensava em se tornar uma pregadora? Não. Como era essa questão? Você vê alguma diferença hoje na igreja de quando você começou a falar, de Sim. hoje para as meninas que estão começando? Para começar, naquela época, Sil, não era uma possibilidade. As mulheres elas não eram vistas falando em público na igreja, né? Então as mulheres elas estavam inseridas no canto, ou elas estavam cantando, ou elas estavam cuidando das crianças, né? Sempre assim. Então nunca me passou pela cabeça que eu pudesse hoje desempenhar a função que hoje eu desempenho, né? Levando a palavra ou compartilhando alguma coisa que nasceu no meu coração. E isso nasceu de uma maneira muito despretensiosa. Eu cantava numa banda, o Diante do Trono. Durante 13 anos, eu e o João Lúcio, meu marido, fizemos parte da banda como vocalistas. E eu passei por um processo muito forte de cura e de libertação nas minhas emoções. E a pastora Ezenete Rodrigues, que era intercessora do Diante do Trono, até hoje ela fazia os seminários de intercessão pelo Brasil afora. E ela começou a me levar para que eu testemunhasse daquilo que Deus tinha feito na minha vida. Começou como um testemunho. Começou como um testemunho. Então, eu comecei a compartilhando com as pessoas o que eu tinha vivenciado, o que eu tinha vivido e a cura que Deus estava operando em mim. Começou assim. E aí as pessoas queriam me ouvir. E aí eu comecei a receber convites para que eu fosse falar. Elas me davam um tema e eu ia estudar. Mas era sempre para mulheres? Sempre para mulheres. Sempre para mulheres. Né? Até hoje é o meu público preferido. Sim. Né? Eu amo pregar para vários públicos, mas com a mulher eu sinto uma segurança. Eu creio que Deus me chamou especificamente para isso. Né? Porque como eu sou mulher, eu entendo as dores das mulheres e também escuto muito as mulheres. Então, acho que Deus me colocou nesse nicho aí. Porque também eu tinha uma alma muito ferida. Eu era uma pessoa muito invejosa. Eu tinha uma baixa autoestima, baixíssima. Sim. Então, isso são questões que afligem a mulher em qualquer tempo, em qualquer época. Sim. Né? Eu gosto muito de uma característica da sua pregação, né? Tinha um pastor que falava isso, ele era muito engraçado. Ele falava assim, eu tô falando um monte de verdade pra você, tô te detonando e você tá rindo. E eu acho que isso é uma característica tua, que você fala, você tá realmente mexendo lá no profundo, mas a gente tá rindo. Você faz isso propositalmente? Como você entendeu o seu jeito de falar? Você sempre teve essa coragem de chegar falando? Nem sempre flui assim, né? Eu sei que é uma característica forte, porque o humor faz parte da minha vida. Eu acho que a vida levada com bom humor, ela fica mais leve, né? É claro que não é aquele bobo alegre, a pessoa que fica rindo em qualquer tragédia, né? Mas, enfim, eu acho que o humor torna situações chatas, aborrecidas, às vezes mais fáceis de serem resolvidas, mais leves, né? Então, o humor sempre foi um caminho na minha vida. E dentro da pregação, eu acho que ele tem um propósito, né? Que ele cumpre um propósito. Às vezes a palavra que eu carrego é muito pesada, porque a palavra que eu carrego é uma palavra de confronto, muitas vezes. E não é uma coisa que eu escolhi fazer, é uma coisa que Deus me entregou. E muitas vezes eu lutei contra isso. Não, Senhor. É porque eu tinha um problema com rejeição, então eu queria ser amada. Eu não queria, entendeu? E eu falei, o senhor está me dando uma palavra difícil. E ainda traz palavra de confronto. Né? De confronto. O povo não vai querer me ouvir, o povo vai querer sair correndo. O povo, entendeu? E assim, mas o Senhor foi muito específico. Ele levantou uma pessoa que nunca nos encontramos pessoalmente. Ela ligou para mim de um outro país. E ela falou assim, o Senhor está te entregando o chamado de Ezequiel. Abra a sua Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e ela começou a falar naqueles primeiros capítulos do livro de Ezequiel, eu não te chamo para um povo de estranha língua, eles te ouviriam, mas eu te chamo para a obstinada casa de Israel. Quer ouçam, quer não ouçam,
fale, porque senão o sangue deles eu requererei das suas mãos. Então, assim, quando eu recebi essa palavra, eu nem pensava em pregar. Eu nem pensava que eu ia usar a palavra como uma ferramenta. Eu cantava. A gente tinha acabado de gravar Preciso de Ti quando eu recebi essa palavra, né? E eu falei assim, não, isso aí é aquelas profecias que a gente guarda no coração, entendeu? E torce para não cumprir. Torce para não cumprir. Ainda bem que se cumpriu, ainda bem que se cumpriu. O Senhor errou de endereço, Senhor. Eu sou uma pessoa que eu preciso tanto da aprovação das pessoas, sabe como? E o Senhor foi me ensinando que Ele ia me forjar, que Ele ia me fortalecer. Nos próprios primeiros capítulos falam, eu vou fazer a sua fronte mais dura que o diamante, contra a fronte deles. Então eu imaginava que eu ia ter que entrar em embate com pessoas que eu amo. Sim. E depois eu entendi que não, que essa fronte mais dura é que eu ia absorver bem as críticas, ou não ser bem compreendida, né? O que acontece, né? Você não acha que às vezes, né, eu tenho visto um movimento diferente de mulheres nos últimos anos, né? Eu fiquei 14 anos dirigindo a minha escola de dança e estava, digamos assim, muito confortável. Meu marido era o pastor, eu acompanhava ele aqui e eu estava lá com a minha escola. E em 2020, lá no Descend, na hora que eu pisei no estádio, eu ouvi Deus falando, por onde você andou esse tempo todo? E eu fiquei, mas Deus, como assim? Eu já era crente, eu tô aqui na igreja todo final de semana. E era um negócio assim que meu coração queimava, me chamando para o ministério. E junto comigo, eu fui conversando com várias amigas. Nossa, eu tô pensando a mesma coisa. Eu tô vendo a fulana, eu tô vendo a outra. Você que viaja, que conhece muita gente, você sente isso, um movimento diferente, querendo levantar as mulheres? Como a gente pode ter a sabedoria também de achar esse equilíbrio do que o mundo fala que é empoderamento, força, né? Use a tua voz. E de como a Bíblia nos chama, qual é o nosso papel, o que Jesus quer de nós mulheres, né? Sim. Como você vê tudo isso? Eu vejo um movimento, sim. Né? Primeiro veio um movimento, há cerca de 20 anos, 15 anos atrás, um movimento trazendo a mulher para os ajuntamentos. Então começaram os congressos de mulheres no Brasil. Né? Isso é uma coisa, na história, muito recente. Sim. Podemos dizer de 20 anos para cá, né? 15. Entre 15 e 20 anos. As igrejas começaram a fazer ajuntamento de mulheres. Então essas mulheres começaram a experimentar cura, a experimentar restauração. E a sede delas por mais de Deus foi aguçada. Né? E muitas dentro desse movimento foram levantadas por Deus para o ministério pastoral. Né? Embora algumas denominações ainda não aceitem isso, né? E eu consigo compreender essas denominações, mas é algo que a gente vê claramente Deus fazendo. Né? Eu me sinto segura no meu ministério porque eu estou debaixo de uma liderança masculina e uma liderança gentil. Uma liderança que não disputa comigo porque entende o chamado de Deus na minha vida, né? E Ele me abençoa e me autoriza. Então, a mulher tem que entender que ela flui no seu chamado. Quando ela é casada, ela precisa estar autorizada pelo marido. Sim. Eu vejo dessa forma. Por quê? Porque nós estamos debaixo da liderança do marido. E Deus, eu não vejo assim que Deus chama cada um para um lado. Cada um para fazer uma coisa, né? Eu acho que mesmo quando a mulher ela não está em evidência e o marido é pastor, por exemplo, ela tem parte nesse ministério, entendeu? Porque ela que absorve todo o impacto desse pastorado. Esse homem que volta para casa às vezes depois de um gabinete difícil, que ele está destruído com aquilo que ele ouviu no gabinete, é a mulher que absorve esse impacto. Então ela é coparticipante desse ministério. Né? Agora, quando é o contrário, é mais difícil das pessoas entenderem isso. Sim, você né? é um caso atípico, digamos assim, né? Mas que também tem se tornado mais comum. Aí as pessoas falam ministras assim, que a gente chama aqui, que não é esposa de pastor. Parece que esposa de pastor, a igreja já criou até um modelo, que também a gente pode conversar sobre isso, né? Mas tem as ministras, que são as mulheres que são chamadas e às vezes não é o marido, não é o pastor que está lá pregando, liderando a igreja. Exatamente. Como você consegue lidar com isso? Eu consigo lidar com isso em submissão ao meu marido, entendeu? Eu não vejo a submissão como o mundo vê a submissão. Né? A palavra submissão ela foi distorcida, assim como a palavra auxiliadora. Sim. Né? Quando aparece auxiliadora na Bíblia,
Esse é um dos adjetivos do próprio Deus. Sim. Né? Lá no Salmo 46, a gente vê o Senhor como nosso auxílio. Sim. É a mesma palavra no original que Deus usa para designar a mulher. Né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher é aquela que socorre, que acolhe, né? Que cuida. E como o próprio Deus faz. Né? Então, não é de segunda categoria ser auxiliadora. Sim. Como não é ser pisada, ser humilhada, ser desmerecida, ser submissa. Sim. Ser submissa nada mais é do que respeitar a autoridade masculina. Sim. Né? E quando esse homem entende que a autoridade não é autoritarismo, né? Que a autoridade que mais confundem, né? Que a autoridade não se impõe, a autoridade flui. Né? É um respeito que a gente entende que é aquilo, né? Flui naturalmente. Então, tanto os homens precisam de se reconectar com o verdadeiro significado de autoridade, quanto as mulheres também precisam se reconectar com o verdadeiro significado da palavra submissão. Né? E eu consigo desempenhar esse chamado porque, primeiro, embora não pareça, o João vai na frente. Entendeu? Sim. Ele que define onde eu vou, ele que cuida da agenda, é ele que organiza toda a logística, ele que no quarto de hotel impõe as mãos sobre mim e ora por mim, né? É ele que me encoraja, é ele que me corrige, né? Ele que me pastoreia. Vocês estavam até vestidos iguais hoje mais cedo. Pois é, gente, aquilo foi uma coincidência. Eu falei, nossa, é muita sincronia que estão os dois iguais. Eu olhei pra ele no elevador e falei assim, meu bem, a gente tá igual parzinho de jarro. Não, a gente ama de vez em quando usar as cores iguais, mas hoje foi coincidência. Não, eu achei lindo. Mas eu vejo exatamente isso. Existe uma distorção de submissão, de empoderamento também. Porque a gente escuta isso. Eu era muito... Me escondia, digamos assim, queria ser reservada. Eu pensava exatamente o que você falou. Eu tenho que cuidar do meu marido. Ele é o pastor. Eu tenho que estar ali para animar ele num dia ruim, né? Eu deixo o pastor bem, feliz, tranquilo, para ele poder cuidar da igreja. E desde aquele episódio... Eu comecei a sentir que algumas amigas minhas tinham se perdido com essas ideologias que a gente vê por aí sobre a mulher. E eu pensei, Deus, a minha vontade às vezes é ser meio Helena, assim. Eu chego e já confronto, você tá errada, não pode pensar assim, porque a Bíblia fala isso. E aí Deus foi me moldando. Ele até me deu uma palavra lá em Romanos 15 que falava sobre a gente acolher um ao outro primeiro. Sim. E eu fiquei, ai Deus, qual é o limite de acolher aquele que está fazendo errado, né? De não chegar já falando e expondo a verdade. Sim. E aí eu comecei a fazer algumas lives, alguns estudos em que eu tratava alguns temas delicados, né? Sim. Mas a minha questão é sempre essa, né? Você que já está há mais tempo, qual é esse limite do acolhimento diante de tantas ideologias que estão sendo, né, difundidas aí pelas mulheres, sobre o chegar e falar, isso é errado, isso é certo. Você é mãe, também já deve ter passado por isso, né? Todos os dias a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Qual é o limite? Como você vê esse acolhimento? Eu acho que a gente sempre deve acolher, mas acolher nem sempre é concordar. Né? Acolher é o quê? Ser uma pessoa confortável para eu estar junto. Né? Pela minha decisão. Então, eu vou criar um ambiente onde eu não vou acusar, eu vou criar um ambiente onde eu não vou maltratar, eu vou criar um ambiente onde essa pessoa vai ter liberdade de falar. Sim. Né? E nesse mesmo ambiente que eu dou a liberdade de falar e que eu acolho, eu também ganho voz. Né? E eu posso gentilmente ensinar. Agora, ela querer aprender ou não, já é com ela. Sim. É uma escolha pessoal. Sim. Nós precisamos de ensinar, mas só o Espírito Santo convence. Sim. Nós não convencemos ninguém. Então a gente tem que entender isso. Amar a todos, indistintamente, sempre. Mas amar não é concordar ou aplaudir. Amar é também ter a coragem de dizer, você está escolhendo esse caminho? Você vai ter muitas dores nele. Sim. Porque eu preciso te dizer, o manual de instruções da raça humana, que é a Bíblia, quer você creia, quer não, diz isso, isso e isso. E quando a gente sai desse modelo, a gente colhe muitas dores. Então a gente vê as mulheres falando muito de empoderamento. E elas passam em cima dos homens. Elas estão descaracterizando e desvalorizando o papel do homem. E elas vão sofrer mais tarde quando um filho não respeitar esse homem. Quando um filho
estiver confuso na sua sexualidade. Porque tem consequências. Sim. A mulher tomar o lugar de mais poderosa dentro de casa, de inverter os papéis ou de roubar a liderança masculina. Você pode exercer um papel de influência, de ensino dentro da sua casa, né? Sem disputar poder. Não é uma disputa de poder. Não é. O relacionamento de casamento é um jogo de frescobol, não é um jogo de tênis. A gente quer que a bola fique no alto. Então, a gente facilita para o outro. Você não quer vencer o outro. Você quer que o outro continue no jogo. Né? Então, é valorizar as diferenças, fazer as crianças, né, os filhos, também apreciarem essas diferenças e exercer a sua influência dentro do seu papel, sem precisar de usurpar nada do outro. As mulheres se queixam muito que os homens estão opacos e sem iniciativa. Fomos nós que deixamos eles assim. Exatamente. Entendeu? Porque usurpamos a autoridade, eu pago as minhas contas, eu não preciso de você para nada, né? E isso está gerando essa confusão, essa frustração nos relacionamentos. Homens que não amadurecem, porque as mães empoderam as meninas e esquecem dos meninos. Ou então super protegem os meninos como eternos bebês. Sim. Tem um estudo que fala que os homens estão amadurecendo aos 45 anos de idade. Meu Deus. Por quê? Porque precisa de um pai para cortar essa relação, para interferir, não cortar, mas interferir nessa superproteção feminina. Né? Nós homens, nós mulheres, queremos proteger os nossos filhinhos. Sim. E eles têm 18, 19 anos e a gente, filhinho, leva a blusa, cuidado com a chuva, entendeu? E o pai é muito importante nessa hora. Mas, infelizmente, a gente está vivendo também um tempo que os pais abandonam o lar, os pais se tornam ausentes, né? Ou as mulheres, o pai está dentro de casa, mas é um banana, porque a mulher é super poderosa e não afirma a autoridade masculina diante dos filhos. Sim. E aí a coisa fica realmente complicada. Eu estava lendo um livro que é A Missão da Mulher. Não sei se você já leu. Ele é um psicanalista, assim. Então, ele faz até umas análises muito profundas. E uma das coisas que ele fala é que, na verdade, quanto mais a mulher quer alcançar os cargos, as funções, as características do homem, mais preconceituosa com a mulher a gente está sendo. Porque a gente está falando, isso é bom, isso é legal ser. Assim é o sinônimo do sucesso. Sim. E aí ele até traz o exemplo de uma avó dele que descascava batatas, né? O capítulo chama Descascadoras de Batatas. Falou, por que a gente está tirando o poder das coisas que a mulher faz? Sim. Da cozinha, por exemplo. Ele começa a falar, minha avó, ela descascava a batata enquanto cozinhava e ela conversava com a senhora que trabalhava com ela e ouvia os problemas dos filhos. Daqui a pouco ela me chamava, ela me ensinava como é que fazia. E a gente, hoje, o que a gente vê é tudo que diz respeito a essa mulher tradicional, digamos assim, é visto como algo de inferior. Menor valor. A mulher bem-sucedida é aquela de... que parece um homem. Aqui parece um homem. Se veste como um homem, Exatamente. age como um homem. Grita como um homem. Daí ele até fala assim, eu tô cansado de ouvir a primeira mulher que... Então a gente vê muitos, a primeira mulher que ganhou o prêmio tal, a primeira mulher que dirigiu um caminhão, a primeira mulher... Falei assim, chega, né? Vamos valorizar a sensibilidade da mulher. Sim. As descascadoras de batatas. Sim. Essas formam a história de uma família, né? É uma outra forma de feminicídio. Se fala muito em feminicídio. Estão matando o feminino. Verdade. Né? O que é uma outra... Está sucumbindo ao machismo. Porque são os homens que continuam ditando as regras, vamos dizer assim. Sim. Né? Para elas serem respeitadas ou se sentirem poderosas e valorizadas, elas se tornam semelhantes aos homens, mas naquilo que eles têm de pior. Exatamente. Então, uma mulher, ela é autoritária, uma mulher bebe mais do que os homens, Sim. trai mais do que os homens. Se relaciona com vários ao mesmo tempo. E elas chamam isso de poder. Né? Poder de quem? Poder de quem? Porque o feminino está se perdendo, né? E os homens que elas tanto combatem é que continuam dando as regras. Oferecendo um modelo, né? Para elas seguirem. Tem um caso da... Como é que chama aquela coisa grega, João? Mitologia. Da mitologia, que é a cama de Procrustes. Um deus da mitologia, acho que grega, que os visitantes que chegavam tinham que caber na cama.
Se eles fossem menores, eles eram esticados até ficar do tamanho da cama. E se eles eram maiores do que a cama, eles eram amputados até ficarem do tamanho da cama. Né? E tem uma comparação de um autor que diz que esse movimento feminista ele é a cama de Procrustes, entendeu? Os homens ditaram o tamanho da cama e as mulheres deitam nessa cama para se encaixar. Então, o aborto, por exemplo. Por que o aborto? Porque eu tenho que me encaixar na cama de Procrustes. Eu tenho que estar apta para o mercado. Filho agora vai atrapalhar o meu desenvolvimento intelectual, a minha faculdade, o meu trabalho. Então, a maternidade, que é algo sublime, maravilhoso, se vê como um privilégio, peso, uma escravidão. Entendeu? Aí elas são amputadas. Né? E quem é que está pondo a cama de Procrustes? Entendeu? Então, a gente tem que ver que essa sociedade está funcionando nesse modelo, mas a gente já está vendo as consequências. Depois da segunda onda do movimento feminista, que coincidiu com a revolução, sexo, drogas, rock and roll e tal, a gente está vendo um declínio acelerado nos relacionamentos familiares. Né? Homens omissos, opacos, negligentes com a paternidade. Mulheres que mandam, são autoritárias e descaracterizam o masculino. E que estão se tornando homens para serem aceitas e adequadas ao mercado de trabalho. Como se a maternidade fosse uma deformidade. Como uma se prisão. A menstruação cuidar fosse da casa um peso, é humilhante. Cuidar da casa é humilhante, é de segunda categoria. Né? Enfim, nós estamos negociando nossa singularidade para nos tornarmos masculinizadas, né, descaracterizadas. É por isso que eu acho tão importante a igreja, essa nova liderança feminina que a gente tem visto, porque a gente também foi para o outro lado, né? Eu lembro, eu me converti com 19 anos. E eu lembro os primeiros retiros de mulheres que eu fui, eram assim, borboleta dourada, flor cheirosa e maravilhosa. Eu pensava, gente, mas eu sei o tanto de pecado que eu tenho, eu não sou uma borboleta dourada. Por que tudo da mulher tem que se basear na beleza, na autoestima, na imagem, né? Aí eu lembro de uma das preletoras falando, não, porque quando eu acordo mal, eu mando flores para mim mesmo, com um cartão. E eu pensava, não, você acordou mal por outros motivos. Então, eu acho que a gente também foi muito para esse lado estereotipado, de que uma mulher de Deus é uma mulher que fala doce, que canta, né? Eu não cantava, já estava perdida. Não tem dias maus. Fala baixo, né? Não faz barulho quando faz xixi. É assim, meu Deus. Eu falava, gente, mas será que existe essa mulher? Eu vindo já com 19 anos, né? E aí, talvez por isso, esse discurso que a gente tem ouvido chamou a atenção de algumas meninas. Porque elas falam, gente, eu não sou assim. Eu gosto de falar mais alto. Então, eu gosto de jogar vôlei. Exatamente. Então, eu acho tão legal isso. A gente vê hoje a Helena Tanuri, a gente vê a Ana Paula, a gente vê a Val, a gente vê a Thalita Pereira. Então, tem muitos estilos aí para a gente realmente não encaixar as mulheres numa caixinha só. Aquilo que você pregou hoje. Até porque nós somos, apesar de sermos tão semelhantes em muitas coisas, nós temos um propósito na nossa singularidade. Né? Então, tem mulheres que, por exemplo, outro dia eu entrei num avião e a mulher era piloto. Né? Eu achei sensacional. Que privilégio, né? De hoje a gente ter uma aeronave sendo pilotada por uma mulher, que com certeza deve ter todo dia deve muito trabalho para provar que ela é uma boa piloto, né? E eu senti tão legal isso, né? Mas não é porque a gente está ganhando lugar no espaço, no espaço de trabalho, né? No mercado de trabalho, que a gente tem que achar que o trabalho doméstico, o cozinhar, o cuidar, o arranjar é de segunda categoria, ou é menor. Né? Tem mulheres que vão se identificar mais com isso. Elas gostam dos frufrus, das florzinhas, da decoração, das mesas postas. E isso é maravilhoso, porque a vida é mais colorida por causa delas. Entendeu? A mesa é o lugar da comunhão. Então, elas preparam um ambiente para receber, para acolher, para consolar, né? Isso é tão importante. E tem as Martas e tem as Marias, né? A Bíblia mesmo, a gente vai vendo na Bíblia o jeito diferente da mulher. Tem a Abigail, que vai lá se humilhar aos pés de Davi e tomar a responsabilidade que era do marido insensato.
né? E tem Jael, que pega o inimigo e crava uma estaca na cabeça dele. Entendeu? Mas ela não deixou de ser mulher, por isso ela não abdicou das suas características. Sim. Entendeu? Das suas habilidades, da sua feminilidade. Por isso, ela se colocou num lugar onde precisava de uma solução e livrou um povo de um opressor. Né? Então, a gente tem que entender isso, que cada uma de nós, muitas coisas temos em comum. Sim. Mas muitas coisas também fazem parte da nossa singularidade. Deus quer usar essa singularidade para a glória dele. E para isso a gente não precisa de roubar a autoridade de ninguém. A gente não precisa se masculinizar. A gente não precisa se igualar aos homens aquilo que eles têm de pior. Sim. Né? Ai, que legal ouvir tudo isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de algumas referências tuas, Helena, né? Que, como você falou, acho tão importante, há uma diferença entre comparação, né? E de inspiração. Às vezes, também a gente cai nesse engano, assim, não se compare com ninguém. É muito difícil, a gente acaba se comparando, mas existe uma comparação saudável, digamos assim, que é essa inspiração, é você ver, puxa, olha que legal que Deus está fazendo. Se você pudesse nos dar até, né, umas dicas para quem está ouvindo esse podcast, algumas referências para a gente seguir, de mulheres que estão ali no... Bom, gente, eu acho assim que às vezes a gente tem uma tendência, um olhar tendencioso para aquela mulher que está em evidência, né? E eu vou dizer para vocês, mulheres espetaculares não estão sob holofotes, entendeu? Tem mulheres na minha vida que têm uma poderosa influência e elas não têm nem rede social. Né? Então, eu começo da minha mãe. Minha mãe é uma grande referência na minha vida. Eu tenho umas memórias assim da minha mãe, Sil. Eu lembro que a minha mãe ela teve que trabalhar fora, não porque ela queria fazer uma carreira, ou porque ela não tinha paciência com os filhos. Ela tinha que trabalhar fora porque a renda do meu pai não dava para pagar as contas. E ela tinha que trabalhar fora. Não era opção, era uma necessidade. E ela se equilibrava entre o trabalho de mãe, dona de casa, e trabalhava em tempo integral. Ela não trabalhava meio horário. E no sábado ela trabalhava até meio-dia, mas ela tinha que pegar 2 conduções para chegar em casa. Então ela chegava em casa, já era mais de 1h30 da tarde. Então a gente já tinha... Meu irmão já tinha esquentado o almoço, a gente já tinha almoçado e ela iria almoçar sozinha. E eu me lembro que eu chegava perto dela e quando ela punha a comida no prato para almoçar, cansada ali do almoço, ela chegava, lavava as mãos, ia direto para o fogão e quando ela punha a comida no prato, eu falava, mãe, quero comer com você. E ela falava, sou Leninha, você já comeu? Você não comeu não, Leninha? Ela me chama de Leninha. Você é a única menina? Sou, a sua caçula e única mulher. Entendi. E eu chamo Leninha porque ela chama Helena também. Eu herdei o nome dela. E aí, ô Leninha, você não almoçou? Ô mãe, eu almocei, mas é mais gostoso comer no seu prato. E ela pacientemente falava, tá, pega uma colher. E ela ia dividindo comigo o ovo frito, o arroz, se tinha uma carne, ela dividia. Eu já tinha comido a minha carne, mas ela dividia, ela compartilhava tudo. Pacientemente, era uma delícia para mim comer no prato da minha mãe. Né? Depois, ela mudava a roupa e ia pro tanque. Nós não tínhamos máquina de lavar. Meu Deus. E ela lavava a roupa da semana toda na mão, até que os dedos dela começavam a sangrar. Meu Deus. E ela passava um esparadrapo para o sangue não sujar os lençóis brancos. E ela lavava e cantava. E cantava e lavava. Isso deixou uma marca de força, de coragem, de responsabilidade. Né? Ela não foi viver a vida dela. Ela assumiu uma casa, ela assumiu a maternidade e ela assumiu a necessidade que tinha de trabalhar fora, quando ela talvez preferisse ficar em casa. Então, minha mãe é um referencial de força, de coragem para mim. Que lindo. E mulheres que estão sob holofotes, tem 2 mulheres que me impactam muito. Edmeia Williams, que para mim é uma mestra na palavra e é uma mulher que abraçou uma causa. Né? Nossa, Michel voltou assim, encantado. Foi pregar no mesmo congresso que ela. Ela mudou o Morro Dona Marta. Né? Ela tirou uma geração inteira do tráfico de drogas, porque foi corajosa o suficiente para entrar numa comunidade extremamente violenta com a palavra de Deus. E para cuidar das crianças, ao invés de deixar os traficantes cuidarem. Né? Aliciarem as crianças. Ela tem uma obra lá há mais de 25 anos. E os frutos são lindos. Então, Edmeia, para mim, é uma grande referência. E dessa nova geração, eu amo a Val Gonçalves. Né? Ela é demais. Eu amo, eu gosto do jeito dela. Profunda, né? Profunda.
ela é bíblica, né? E eu gosto do jeito dela. Ela também não passa a mão em pecado de ninguém, né? Não alisa pecado de ninguém. Ela tem o tom do confronto. Eu gosto demais da Val, gosto de ouvi-la, ela me abençoa muito. Então, talvez das mulheres que estão sob holofotes e são conhecidas, a Val e a Edmeia. Que lindo isso da tua mãe que você falou. Porque também é importante saber, algumas mulheres estão vindo também uma onda de voltar para casa. Eu fui uma dessas, fiquei 14 anos trabalhando dia e noite, viajando com as alunas e tal. E eu senti assim, eu preciso voltar para minha casa. Tenho filhos pequenos, né? O Benício está com 6 e a Nina com 4. Na época eles eram mais novos e eu voltei apaixonada, assim, querendo estar em casa, querendo descobrir esse mundo da maternidade, de cuidar da casa, cuidar do marido, com 24 horas. Mas também a gente precisa tomar cuidado, porque estar 24 horas em casa não quer dizer que você vai ser uma mãe presente, uma mãe que influencia, uma mãe que deixa marcas. Tem mães que, como a tua, você às vezes ia ter um almoço com ela, como você falou. Mas te marcou muito mais do que às vezes uma mãe que está lá todos os dias, mas não entendeu a beleza dessa missão. A beleza que dessa é de missão. Ser mãe, que é de construir uma discipular, casa. Entendeu? De estar junto de fato. Exatamente. E também, mesmo nesse processo, Sil, a mulher não pode se abandonar. Porque os filhos estão conosco temporariamente. Eles estão conosco, sair, eles vão voar. A gente está educando esses meninos. Você ainda está com filhos em casa? Ainda sim. Ainda está. Né? A Clara já não mora com a gente, o Miguel se casou com a Thaís, já vai fazer 3 anos. O Arthur casa mês que vem. Ai, meu Deus. O coração tá na mão. Tá acabando. É muito estranho, porque a casa fica vazia, né? Vai ficando vazia. Mas é para isso que a gente trabalhou a vida toda, né? Para que eles tivessem autonomia e também desejassem construir suas famílias. Sim. Então, quando a gente vê um filho saindo de casa porque quer construir uma família, achou a pessoa certa, né? A gente se alegra demais, né? E aí vamos ficar só com a Sofia. Então, hoje a gente... Então, é preciso de 2 coisas fundamentais. As mulheres, quando elas fazem esse movimento de voltar para casa, é muito válido, mas elas têm que ser intencionais em estar em casa, em estar presente na vida das crianças, né? E de não se abandonar. Então, tem um período do dia que você tem que viver você. Então, você tem que ter tempo para leitura, você tem que ter tempo para se informar. Você não pode se desconectar do mundo que você está inserido nele, até mesmo pelos seus filhos. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber notícias, você tem que ler, você tem que interagir com a escola das crianças, você tem que saber o que está rolando. Né? É um serviço desafiador. É trabalhoso demais cuidar de uma casa. É um serviço árduo e repetitivo. Às vezes, eu vou voltar para casa, que sonho! E fica aquela coisa romantizada. Exatamente. É um trabalho brutal e a tendência é a gente se acomodar ou criar esse abandono. E aí, quando os meninos começam a voar... Mas eu dediquei a minha vida. Acabou a tua vida, exatamente. Acabou a tua função. Acabou sua função. Então, você não pode se abandonar no processo. Continue sonhando, continue estudando, faça cursos, se prepare. Os meninos vão para a escola, vai você também. Vai estudar um outro idioma. Né? Vai crescer como ser humano. Vai ter assunto com seu marido. Né, e tal. E a outra é cultivar o relacionamento do casamento. Né? Não abandona o seu marido porque você teve filhos. Porque os filhos é temporário, mas o marido é até que a morte separe. Né? Quando Jesus vai ensinando e falando que ele não veio trazer paz, mas espada, né? E que dentro da casa o pai vai se virar contra os filhos contra os pais, né? E que os inimigos do homem são da própria casa. Naquela lista não está marido e esposa. Verdade. Não tá. Entendeu? Então, porque o Senhor pretende que marido e esposa sejam uma aliança indissolúvel. Esse é o plano de Deus. E que eles sejam realmente como uma só carne. Que não entrem em discordância. Que caminhem sempre em concordância. E as pessoas se esquecem. Filho é para sempre, marido não. Não! É o contrário. É o contrário. Tem que pensar o contrário. Né? Filhos vão. Eles vão construir a família deles. Como um dia a gente também voou da nossa casa. Sim. E os nossos pais assumiram um papel secundário na nossa vida. Né? Agora, o casamento, o plano de Deus é até que a morte separe. Inclusive, desse relacionamento saudável depende a saúde emocional dos nossos filhos. Né? Então, cuida do casamento. Que legal. Então, Helena, para a gente encerrar aqui nosso papo, que está muito legal, queria conversar mais. Deixa um recado aí para as meninas que querem, que estão sentindo esse chamado, né? E que muitas vezes não vão ter o apoio ou ainda estão confusas. O quanto isso pertence à mulher, digamos assim, né? Como encontrar um ministério saudável,
Sim. Deixa um recadinho aí para todas nós. Olha, as mulheres da Bíblia, elas são uma inspiração para nós, né? A gente vê, por exemplo, Débora. Débora foi escolhida pelo próprio Deus para ser juíza em Israel. O juiz era aquele que tomava o lugar do rei, né? Então ele decidia as causas. E Deus escolheu uma mulher. Para quem diz que a Bíblia é um livro machista, não sabe nada, né? Débora era casada. Era esposa de Lapidote. Mas Deus chamou Débora. E certamente Lapidote era aquele cara que dava todo o suporte para Débora e exercia sobre ela uma liderança gentil, né? Eu quero que você que é casado e tem um chamado, saiba o seguinte: Deus não manda você fazer uma coisa sem inclinar o coração do seu marido. Se ele tem um chamado para você, o seu marido vai ter o coração inclinado a isso. Amém. Porque o Senhor trabalha. Mesmo naquelas situações que você acha impossível, Deus vai inclinar o coração do marido. Vai curar talvez uma insegurança que ele tenha, alguma coisa assim, para que vocês trabalhem juntos. Mesmo se você se destacar mais, vocês trabalham juntos. É um trabalho em equipe. Se você é solteira, deixa eu te dizer, essa é a hora. Né? Essa é a hora. Sirva ao Senhor com toda a intensidade. O apóstolo Paulo, ele fala assim que era bom que não se casasse, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. Exatamente. Então, se você é solteira, você pode atuar em várias frentes, né? Mas se você é casada, vá, busca o seu chamado, mas ande em concordância com o seu marido, porque eu já vi mulheres falando assim: Deus tem um chamado para mim, mas meu marido não me deixa. Bom, a gente já viu o que aconteceu com Nabal. Abigail era uma mulher sábia, Nabal era um homem tolo, e ele não se converteu. Deus deu cabo de Nabal, literalmente, né? Agora, se você quer ser uma ministra, se você quer ser uma bênção, comece sendo uma bênção na sua casa. Como é que você vai servir a Deus desonrando o seu marido? Né? Então, coloque isso diante de Deus. Trabalhe em unidade, em concordância com seu marido. E a outra coisa que eu tenho para dizer, muito importante, Sil, o ministério não é só o que se faz dentro da igreja. Sim. A mesa da sua casa. Na mesa da sua casa, você pode desenvolver o seu ministério. Débora julgava as causas de Israel debaixo de uma palmeira, né? Onde ali todo mundo podia passar e ver o que ela estava fazendo. Ela não estava oculta, ela não estava, né, ou em cima de um palanque. Ela estava sentada debaixo de uma palmeira decidindo as causas de Israel. Jael matou o inimigo com o instrumento que ela tinha dentro de casa. Ela morava em tenda, usava martelo e estaca para esticar a tenda. E foi isso que ela usou para matar o seu inimigo. Então não menospreze o poder da sua mesa, o poder da sua sala, da sua casa, da sua dos casa, vizinhos, entendeu? Que você tem ali. Acolhimento. Faça reunião de mulheres na sua casa, entendeu? Ore pelas mulheres da sua rua, né? Promova uma ouvidoria para aquelas pessoas que você sabe, está deprimida, fulana está deprimida. Então vai lá, empreste algumas horas do seu dia só para deixar ela falar, porque quem fala vai sendo curado, né? Escuta sem julgar, acolha, como Jesus acolheu certamente Zaqueu, né? Que sei lá o que rolou naquela conversa, Sil. Que Zaqueu saiu totalmente transformado. Que coisa, né? Que coisa. E foi o quê? Um almoço que rolou lá na casa de Zaqueu, ou um jantar, não sei. Jesus está sempre comendo. Exatamente. Eu amo isso. Ele ressuscita. A primeira coisa que falei, não tem nada para comer aqui, não. Exatamente. Então, assim, isso, é o dia a dia, né? O poder do dia a dia. As pessoas colocam... A gente vive uma mente muito dualista, entendeu? O sagrado, o profano, o que tem dentro da igreja que é santo. Eu só vou servir a Deus se estiver se for dentro da igreja, no púlpito, né? Não mesmo, né? Não mesmo. A sua casa pode ser um lugar de cura, né? Sim. Quantas vezes eu vi pessoas indo na minha casa, conversando com a minha mãe. Até hoje, eu chego lá, tem um casal lá conversando com os meus pais. Eu já sei que tem aquele tom de aconselhamento regado a café e pão de queijo. Entendeu? Então, a mesa é o lugar da comunhão, a mesa é o lugar da cura, a mesa é o lugar da restauração. Às vezes, muito mais do que um púlpito. Porque tem pessoas que têm medo de vir na igreja, que têm preconceito com a igreja, mas não vão ter nenhum temor de entrar na sua casa, né? Ou de te receber na casa delas. Olha, eu fiz um bolo, fiz uma torta, vim compartilhar com você. Você está doentinha? Vim aqui fazer uma visita. Você está tristinha? Vim aqui te ouvir. O que está te angustiando? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser solução, ser resposta onde há necessidade. E a necessidade está pelas ruas da cidade. Então, cumpra o seu ministério onde você está. Não espere se destacar.
né? Se Deus tiver um propósito, Ele te levanta. Ele mesmo vai te Ele colocar mesmo lá, vai né? te colocar, né? Então seja fiel no pouco, né? Sobre Ou que o você muito te acha, colocarei. ou que você acha pouco. Eu fico pensando em quem pregou pro Billy Graham, Sil. Meu Deus. Entendeu? Não menospreze o poder de cuidar de uma pessoa. Sim. De uma pessoa. Jesus mudou a rota dele para achar uma mulher à beira do poço em Samaria. E aquela mulher foi um instrumento para toda a cidade. Né? Então não menospreze os pequenos começos, a mesa, a comunhão, o acolhimento. É um lugar de muita transformação. Amém. Obrigada, Helena. Foi nada. muito bom. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o OneCast com a Helena Tanuri, essa mulher de Deus, linda, maravilhosa. Olha te quem amamos tá falando, muito, gente. hein? Volta mais vezes, Se Deus tá quiser, bom? Sil. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.